A noite parecia comum nas redes sociais até que, de repente, um vídeo curto publicado nos stories de Virgínia Fonseca virou o assunto mais comentado do país. Em meio a uma sequência de desabafos, a influenciadora surgiu abatida, com um olhar fixo na câmera e um tom de voz diferente do habitual. A frase que escapou dos lábios dela foi suficiente para incendiar as timelines. Ele me usou. E eu demorei para entender isso. Em poucos minutos, a declaração viralizou. Portais de entretenimento começaram a repercutir, enquanto fãs tentavam decifrar a quem Virgínia se referia. Alguns acreditavam que se tratava de uma indireta antiga, relacionada a alguém de seu passado profissional, enquanto outros apontavam para figuras conhecidas de seu convívio pessoal. O mais curioso é que o desabafo veio logo após uma semana repleta de movimentações nos bastidores da carreira da influenciadora. Fontes próximas afirmam que Virgínia vinha enfrentando divergências internas em um dos seus projetos, e que a frase seria resultado de uma gota d'água acumulada ao longo de meses. Ainda naquela madrugada, prints de comentários começaram a circular. Seguidores resgataram trechos de entrevistas antigas e vídeos que, segundo eles, mostrariam sinais de desgaste e decepção guardados por Virgínia há tempos. Ela está falando de alguém que se aproximou dela por interesse, dá pra sentir na voz, comentou uma fã em um fórum de celebridades. Enquanto isso, perfis de fofoca começaram a especular nomes. O ex-marido, antigos parceiros de negócios e até amigos próximos entraram na roda de suspeitas. Nenhum nome foi confirmado, mas o público já estava dividido. Uns defendiam que ela finalmente havia se libertado de um peso emocional. Outros pediam cuidado com interpretações precipitadas. A repercussão foi tamanha que, nas primeiras horas da manhã seguinte, o nome Virgínia ocupava o topo dos assuntos mais comentados do Twitter, e a influenciadora, sem dizer mais nada, apenas postou uma imagem enigmática nos stories, uma rosa murcha sobre uma mesa de vidro, acompanhada de uma legenda curta. As aparências enganam. Para quem acompanha sua trajetória, o gesto não passou despercebido. Virgínia sempre foi discreta quando o assunto envolvia sentimentos mais profundos, preferindo o humor e a leveza como forma de comunicação. Dessa vez, porém, o tom era diferente, e o público sentiu. O silêncio dela após a frase só aumentou a curiosidade. Fãs começaram a vasculhar entrevistas antigas, aparições em podcasts e até vídeos de bastidores, tentando encontrar pistas sobre o suposto episódio de mágoa. Um dos vídeos mais compartilhados era de uma entrevista em que Virgínia falava sobre amizades que acabam quando o sucesso chega. As palavras ecoaram com força agora, parecendo ganhar novo significado diante da polêmica atual. Nos bastidores, pessoas próximas afirmam que a influenciadora tem enfrentado semanas de forte estresse emocional e profissional, a pressão por novos projetos. A exposição constante e o peso das críticas estariam contribuindo para um cansaço que, segundo amigos, ela já não consegue esconder tão bem. No entanto, o que mais intrigou os fãs foi o uso do tempo verbal na frase "ele me usou", dando a entender que o caso já estava no passado, mas a dor ainda permanecia. É uma ferida antiga que voltou a sangrar, disse uma fonte próxima ao círculo de Virgínia, em conversa com um portal de entretenimento. A pergunta que agora domina os comentários é: quem é ele? E mais do que isso, por que Virgínia decidiu falar agora? A resposta, segundo pessoas ligadas à influenciadora, pode estar em um projeto que ela vem desenvolvendo em silêncio há meses e que promete revelar uma nova fase de sua vida, mais madura, introspectiva e pessoal. Mas antes que qualquer confirmação fosse dada, o vídeo já havia escapado de seu controle, tomando proporções que nem mesmo ela parecia ter previsto. Enquanto isso, a internet aguardava um novo pronunciamento, e a cada minuto que passava, mais perfis surgiam com supostas teorias sobre a origem do desabafo, algumas bem fundamentadas, outras completamente fora de proporção, mas o fato era um só. A frase "ele me usou" já havia se tornado o novo ponto de virada na narrativa pública de Virgínia, e nada indicava que essa história terminaria tão cedo. As primeiras horas da manhã foram tomadas por um silêncio ensurdecedor vindo da casa de Virgínia. Nenhuma postagem, nenhuma atualização, nenhum comunicado. Enquanto isso, os fãs se dividiam entre teorias e mensagens de apoio. Mas o que chamou ainda mais atenção foi o comportamento de Zé Felipe, o cantor e ex-marido da influenciadora, que normalmente não deixa nada passar em branco. Dessa vez, ele não falou nada, nenhuma palavra, nenhum story, nenhum emoji sequer, e esse silêncio foi o suficiente para colocar mais lenha na fogueira. Portais de fofoca começaram a questionar: será que a frase era sobre ele? Em poucos minutos, o nome do cantor também entrou nos assuntos mais comentados do Twitter, lado a lado com o de Virgínia. No entanto, algo chamou a atenção dos mais atentos. Horas após a declaração de Virgínia, Zé Felipe publicou um story com fundo preto e a frase "nem tudo precisa de resposta". A coincidência de tempo não passou despercebida e os comentários se multiplicaram. Alguns interpretaram como uma indireta, outros acreditaram que era apenas uma tentativa de se afastar da polêmica, mas o estrago já estava feito. As conexões começaram a ser traçadas. E o público queria saber se o desabafo tinha nome e endereço.
Enquanto isso, amigos e colegas de profissão começaram a se manifestar. Uma influenciadora próxima publicou nos stories: "Tem gente que se aproxima da gente só pra sugar energia. Quando você percebe, já foi." Outra escreveu: "Todo mundo já foi usado por alguém, mas nem todo mundo tem coragem de admitir." Essas mensagens, somadas ao silêncio de Virginia, criaram um clima de mistério que dominou as redes. Fontes ligadas ao círculo pessoal da influenciadora revelaram que o vídeo teria sido gravado após uma reunião tensa sobre uma parceria antiga que não terminou bem. Segundo essas mesmas fontes, Virginia teria se sentido traída emocionalmente e profissionalmente, ao perceber que parte de sua confiança havia sido usada para fins que ela desconhecia. Ainda assim, quem conhece de perto o casal sabe que os dois têm uma história repleta de altos e baixos, marcada por amor, negócios e a constante exposição pública. Mesmo depois da separação, ambos continuaram ligados por contratos, compromissos e, claro, pelas filhas. O público, ciente disso, começou a interpretar o desabafo sob diversas camadas, ora pessoal, ora empresarial. Nos comentários das redes, o tom era de empatia. "Ela foi forte demais por muito tempo, agora cansou", escreveu uma seguidora. Outro internauta disse: "O jeito que ela falou parecia que vinha engolindo isso há anos. Dá pra sentir a dor." O engajamento foi tão grande que diversos perfis de fãs começaram a subir a hashtag #UForçaVirginia, que rapidamente alcançou o topo dos trending topics. Enquanto isso, as páginas de fofoca aproveitavam o momento para relembrar episódios antigos. Uma delas republicou uma entrevista de 2022, onde Virginia falava sobre a dificuldade de confiar nas pessoas no meio artístico. Outra resgatou um vídeo em que Zé Felipe, em tom de brincadeira, dizia: "Ela é muito coração, e o coração dela já fez ela quebrar a cara várias vezes." Agora, essas palavras ecoavam com um novo significado. O clima nos bastidores era de tensão. Segundo uma fonte próxima à equipe da influenciadora, ela teria pedido um tempo das redes e cancelado compromissos que estavam previstos para os próximos dias. Ela precisa de um tempo para respirar, para entender tudo o que está acontecendo. Esse desabafo foi espontâneo, mas o impacto foi muito maior do que ela imaginava, revelou a fonte. No entanto, nem todos reagiram com solidariedade. Algumas páginas menores questionaram o momento da publicação, insinuando que o vídeo poderia ser uma estratégia de marketing para promover algo novo. O público, no entanto, rebateu essas teorias, defendendo que o tom emocional da fala de Virginia era verdadeiro demais para ser encenação. Durante todo o dia, o número de seguidores da influenciadora aumentou em ritmo acelerado. Fãs antigos voltaram a acompanhá-la, enquanto novos curiosos surgiam querendo entender o motivo por trás da polêmica. Mas o que todos queriam mesmo era uma resposta. Quem era ele? No fim da noite, sem aviso prévio, Virginia voltou a aparecer nos stories, dessa vez de forma contida e com a voz mais firme. Disse apenas: "Nem tudo o que eu vivi foi verdadeiro, e quando a gente percebe, é tarde demais." Logo em seguida, encerrou com uma imagem de um espelho rachado, refletindo apenas metade do seu rosto. Nenhuma legenda, nenhum som. A mensagem foi clara. Ela não estava pronta para abrir tudo, mas estava disposta a começar. O público, agora mais envolvido do que nunca, aguardava o próximo movimento. E fontes próximas garantem: a história está apenas começando. O dia seguinte ao desabafo de Virginia começou com um ar de investigação coletiva. As redes sociais se transformaram em uma grande sala de análise, onde cada frase, imagem e gesto da influenciadora era examinado com atenção quase jornalística. O público queria respostas, e estava disposto a encontrá-las. Logo nas primeiras horas da manhã, páginas de fofoca começaram a publicar linhas do tempo, detalhando todos os relacionamentos, parcerias e amizades da influenciadora nos últimos anos. Entre esses registros, um nome começou a surgir com mais frequência: o de um empresário ligado à área musical, que já havia trabalhado com Virginia no início de sua carreira digital e que, segundo rumores antigos, teria rompido com ela de forma repentina. A relação entre os dois sempre foi envolta em mistério. Há quem diga que, na época, o empresário via em Virginia um potencial comercial imenso e que teria sido um dos primeiros a impulsionar sua imagem como influenciadora, mas com o tempo, o vínculo se desgastou. Boatos apontam que houve desentendimentos sobre contratos, porcentagens e decisões criativas. O rompimento nunca foi oficialmente explicado, até agora. "Ele me usou." A frase que iniciou toda a confusão passou a ser reinterpretada sob uma nova ótica, não apenas como um desabafo emocional, mas também como um alerta sobre abuso de confiança profissional. Essa teoria ganhou força quando jornalistas especializados começaram a publicar notas sugerindo que a declaração de Virginia estava ligada a uma parceria antiga e não a uma relação amorosa recente. Mas a fronteira entre vida pessoal e profissional de Virginia sempre foi turva, e isso só aumentava o mistério. Ela vive tudo de forma intensa, e quando se decepciona, é profundo, comentou uma apresentadora de TV durante um programa de fofocas ao vivo. O público, dividido entre empatia e curiosidade, começou a revisitar vídeos antigos do canal de Virginia, entrevistas e até aparições em podcasts.
Em uma delas, de 3 anos atrás, ela dizia: "O mais difícil é perceber que nem todo mundo que sorri pra você quer o seu bem. Já fui muito enganada achando que amizade era lealdade." O vídeo foi republicado em dezenas de perfis e viralizou novamente, reforçando a tese de que o desabafo atual era um reflexo de mágoas antigas. Enquanto isso, a imprensa tradicional começou a cobrir o caso. Portais como o Fuxico, Metrópolis e Caras publicaram notas sobre o impacto emocional do vídeo e os possíveis desdobramentos. Um colunista afirmou que a equipe de Virgínia estaria trabalhando para controlar danos de imagem, tentando evitar que a situação se transformasse em uma crise pública maior, mas era tarde demais. A narrativa já havia fugido do controle. Fãs começaram a produzir vídeos emocionais defendendo a influenciadora, relembrando sua trajetória e destacando sua força diante das críticas. Um dos vídeos mais compartilhados trazia uma montagem de momentos de superação com a legenda: "Ela foi usada, mas se reconstruiu, e hoje é ela quem inspira milhões." Nas redes, a hashtag "Estamos com Virgínia" substituiu a anterior. Personalidades conhecidas, de diferentes áreas, começaram a se pronunciar em apoio. Uma cantora famosa escreveu: "Mulheres fortes também cansam, e quando falam é porque já suportaram demais." Outra atriz comentou: "Toda mulher que brilha atrai quem quer se aquecer na luz, mas nem todos merecem ficar perto da chama." A equipe de Virgínia manteve silêncio absoluto, mas segundo fontes próximas, a influenciadora estava emocionalmente abalada, passando o dia entre ligações e conversas reservadas com familiares e amigos. Ela se arrepende de ter falado de forma tão direta, mas também sente que precisava desabafar, revelou uma fonte sob anonimato. Enquanto isso, a investigação digital continuava. Um jornalista de bastidores revelou que o empresário mencionado já teria se manifestado de forma discreta a amigos próximos, dizendo que não tinha nada a esconder. Mesmo assim, o público não perdoou. O perfil dele foi invadido por comentários cobrando explicações. A situação ficou ainda mais delicada quando uma ex-colaboradora de Virgínia fez uma publicação misteriosa. "Às vezes a gente vê tudo acontecer e finge que não é com a gente, mas a verdade sempre aparece." O post, mesmo sem citar nomes, foi interpretado como mais uma confirmação indireta de que algo realmente havia ocorrido nos bastidores. No final da noite, após mais de 24 horas de especulações, Virgínia postou uma nova mensagem: "Não é sobre o passado, é sobre aprendizado. Fui ingênua, mas hoje sei me proteger melhor." A postagem alcançou milhões de curtidas e mais de 300 mil comentários em poucas horas. Entre eles, o de uma seguidora que resumiu o sentimento coletivo: "Quem já foi enganado entende a dor por trás desse olhar." E assim, a história, que começou com uma simples frase, já se tornava um dos maiores momentos de repercussão da influenciadora nos últimos meses. Mas, segundo fontes ligadas a ela, ainda havia mais por vir, algo que poderia mudar completamente a forma como o público enxerga esse episódio. O quarto dia da polêmica amanheceu com um clima tenso no ar. A frase "ele me usou" já havia ultrapassado o universo das redes sociais e chegado ao meio corporativo, onde as marcas parceiras de Virgínia começaram a se movimentar nos bastidores. Embora nenhuma delas tenha se pronunciado oficialmente, fontes ligadas ao mercado de influenciadores confirmam que houve reuniões emergenciais para discutir o impacto da repercussão. Virgínia sempre foi conhecida por sua imagem impecável e seu profissionalismo. As marcas a enxergam como sinônimo de engajamento, família e sucesso. Por isso, a frase, mesmo sem nomes, soou como uma bomba em um ambiente onde cada palavra dita publicamente pode interferir em contratos milionários. Ainda assim, a maioria das empresas decidiu manter o apoio, entendendo que a situação era pessoal e que o público, nesse caso, estava do lado dela. Mas enquanto o setor publicitário buscava estabilidade, o passado da influenciadora começava a ser revirado. Portais de fofoca e fãs investigativos começaram a montar linhas do tempo detalhadas de suas relações antigas, tanto profissionais quanto pessoais. Entre os nomes citados, um em especial começou a reaparecer com força: um ex-namorado de juventude, pouco conhecido do grande público, mas que, segundo antigos seguidores, teria sido o responsável por uma das primeiras decepções emocionais de Virgínia. Vídeos antigos de 2016 e 2017 começaram a circular novamente. Neles, a influenciadora ainda dava seus primeiros passos na internet e falava sobre um relacionamento que a fez duvidar de si mesma. As declarações na época passaram despercebidas, agora, porém, estavam sendo reinterpretadas. Talvez ela nunca tenha superado totalmente aquilo e agora está revivendo emoções guardadas, disse uma psicóloga convidada por um programa de TV matinal, comentando o caso ao vivo, mas não parou por aí. Em paralelo, rumores apontavam que uma pessoa do meio artístico teria se aproximado de Virgínia nos últimos anos apenas por conveniência, usando o nome dela como trampolim para alcançar projeção.
O público imediatamente começou a especular quem poderia se encaixar nesse perfil. O termo amizades por interesse tomou conta do Twitter. Em meio a tantas teorias, a influenciadora manteve-se calada. Nenhuma nota oficial, nenhuma entrevista, apenas postagens breves, quase poéticas, que pareciam refletir seu estado emocional. Tem gente que se alimenta da nossa luz até sobrar só a sombra, dizia uma das frases publicadas por ela em tom melancólico. A mensagem foi suficiente para reacender a chama da curiosidade coletiva. Naquele mesmo dia, uma das maiores revistas de entretenimento publicou uma matéria com o título "O que esconde o desabafo de Virgínia? Entenda as mágoas que voltaram à tona". A reportagem revisitou antigos episódios de sua carreira, desde colaborações rompidas até desentendimentos discretos com empresários e influenciadores. Um dos trechos dizia: "Nos bastidores, Virgínia é descrita como alguém de coração generoso, mas que já se decepcionou mais de uma vez por confiar demais". A frase "ele me usou" parece sintetizar não apenas uma pessoa, mas uma sequência de experiências. Enquanto isso, as marcas começaram a notar um fenômeno curioso. Mesmo em meio à controvérsia, as vendas associadas ao nome de Virgínia dispararam. Perfumes, cosméticos e linhas de produtos divulgadas por ela registraram um aumento expressivo. O público não a estava punindo, pelo contrário, parecia querer demonstrar apoio. "Ela é humana, e é por isso que a gente se identifica", comentou uma seguidora em um vídeo viral que acumulou milhões de visualizações. Nos bastidores, amigos próximos afirmam que ela tem recebido mensagens de apoio de celebridades e figuras influentes, algumas das quais também já viveram situações semelhantes. Um empresário ligado a uma dessas figuras revelou: ela ficou surpresa com quem mandou mensagem. Muita gente que ela achava distante apareceu para dizer: "Já passei por isso também". Por outro lado, o mesmo silêncio que fortalecia sua imagem diante do público também começava a gerar tensão dentro de sua equipe. Pessoas próximas garantem que ela vinha enfrentando momentos de reflexão profunda, inclusive questionando quem deveria continuar ao seu lado em projetos futuros. Depois de tudo isso, ela quer rever tudo: as parcerias, as amizades, até o rumo da carreira, revelou a fonte. Durante uma madrugada silenciosa, Virgínia publicou uma nova mensagem que deixou os fãs intrigados. "Nem toda ferida vem do inimigo. Às vezes, é quem você ajudou a subir que te empurra pra cair". A frase repercutiu imediatamente e reacendeu as teorias sobre traições profissionais. Enquanto as discussões ferviam, alguns colunistas começaram a sugerir que a influenciadora poderia estar preparando um pronunciamento maior, talvez em vídeo, onde contaria sua versão completa da história. Mas havia um detalhe importante. Uma das fontes mais próximas à equipe revelou que Virgínia estava sendo aconselhada a não expor nomes por orientação jurídica. Ela está decidida a se abrir, mas tudo depende de como fará isso. Qualquer menção direta pode gerar processo. O cuidado agora é essencial, revelou a fonte. O público, entretanto, já estava impaciente. Queriam ouvir da própria Virgínia o que realmente havia acontecido. E quando parecia que o caso começaria a esfriar, uma nova reviravolta mudou completamente o rumo da história. Uma figura inesperada decidiu se pronunciar publicamente, alguém que conhecia o passado da influenciadora de perto e que afirmava saber exatamente quem era o homem por trás da frase. O silêncio havia se tornado insustentável. Durante dias, a frase "ele me usou" dominou a internet, gerou especulações, dividiu opiniões e transformou Virgínia em alvo de curiosidade nacional. Mas tudo mudaria em uma tarde de sexta-feira, quando uma entrevista exclusiva de uma pessoa próxima à influenciadora foi ao ar em um programa de entretenimento. Era uma ex-amiga e antiga colaboradora de Virgínia, que após anos sem contato decidiu se manifestar. O tom da entrevista era tenso. Sem citar nomes diretamente, ela revelou bastidores de um período conturbado na vida profissional da influenciadora, quando, segundo ela, um homem teria se aproximado de Virgínia prometendo apoio e oportunidades, mas com segundas intenções. Ele se dizia protetor, dizia que via nela um talento enorme. No começo parecia alguém que queria o bem dela, mas com o tempo começou a manipular tudo. As decisões, as parcerias, até as pessoas com quem ela podia falar. Contou. A declaração caiu como uma bomba. Pela primeira vez, o público entendeu o peso emocional por trás da frase. Não era apenas sobre o fim de uma relação, era sobre a descoberta de um abuso de confiança que marcou o início da carreira de Virgínia. A entrevistada afirmou que o homem em questão usava a imagem dela para fechar contratos, sem que ela soubesse da dimensão real dos valores envolvidos. Ela confiava cegamente, achava que estava sendo cuidada, mas estava sendo explorada, completou. O público revoltado reagiu em massa. A hashtag Justiça por Virgínia começou a subir rapidamente. Os fãs exigiam que o nome fosse divulgado, mas a equipe da influenciadora manteve o silêncio estratégico. Fontes próximas confirmaram que advogados estavam sendo consultados e que qualquer manifestação direta poderia gerar implicações legais. Enquanto a entrevista repercutia, Virgínia quebrou o silêncio com um vídeo publicado em seu canal, um dos mais aguardados dos últimos tempos.
O cenário era simples, ela sozinha, sentada em um sofá, vestindo roupas neutras. O tom da voz era sereno, mas carregado de emoção. Eu sempre acreditei que as pessoas que estavam comigo queriam o meu bem, e por muito tempo eu ignorei sinais, porque eu queria ver o lado bom. Eu errei por confiar demais, e sim, fui usada. Não uma, mas várias vezes. O vídeo durou pouco mais de 8 minutos, mas foi o suficiente para silenciar a internet. Virginia não citou nomes, mas deixou claro que se tratava de uma experiência antiga, vivida nos bastidores de sua ascensão. Não é sobre vingança, é sobre não permitir que ninguém mais viva o que eu vivi. Eu guardei por muito tempo e isso me fez mal. Hoje, eu falo para me libertar. O pronunciamento encerrou com uma mensagem firme. Eu aprendi que ser boa não é o mesmo que ser cega. E que amar as pessoas não significa deixar que elas controlem a sua história. O impacto foi imediato. Milhares de comentários inundaram as redes. Celebridades, influenciadores e fãs expressaram solidariedade. Ela não precisava provar nada. A verdade sempre encontra um jeito de aparecer, escreveu uma cantora amiga de longa data. Outro influenciador comentou: o mais bonito é ver alguém transformar dor em força. Ela não expôs ninguém, mas todos entenderam tudo. Nos bastidores, o homem supostamente envolvido, agora com o nome sussurrado entre os portais de entretenimento, preferiu o silêncio absoluto, recusando entrevistas e desativando comentários em suas redes sociais. O público, por sua vez, interpretou isso como confirmação indireta. Os dias seguintes foram marcados por uma onda de apoio massiva. Fãs enviavam mensagens de carinho, lembrando a trajetória de superação de Virginia, desde os tempos em que enfrentava críticas até se tornar uma das maiores influenciadoras do país. Ela não precisava se justificar, mas teve coragem de fazer isso por todas nós, escreveu uma seguidora em uma postagem que viralizou. E de certa forma, foi esse o tom que ficou. O desabafo, que começou como uma explosão de dor, terminou como um manifesto de força. As marcas que a apoiavam reforçaram seus contratos, as campanhas seguiram, e a imagem pública de Virginia saiu mais sólida do que nunca. Em um de seus últimos posts sobre o caso, ela resumiu tudo com uma frase simples, mas poderosa: "Fui usada, mas nunca deixei de ser eu." A frase se tornou um símbolo, estampada em camisetas, hashtags e até legendas de outras influenciadoras que encontraram eco em sua história. A partir daquele dia, ficou claro que Virginia não havia apenas exposto uma ferida antiga, ela havia transformado uma dor em narrativa, uma narrativa que falava sobre crescimento, perdão e a coragem de reconhecer o que nos feriu sem deixar que isso nos defina. O caso, que começou com uma frase, terminou com uma verdade. No mundo das aparências e contratos, ainda há espaço para a honestidade emocional. E Virginia, mais uma vez, mostrou que sabia transformar até as quedas em palco.